E aí, galera, na nossa aula de hoje a gente vai ver sobre funções nitrogenadas. Então a gente já vai fechar todo esse bloco aí de funções oxigenadas, hidrocarbonetos, né? E vamos encerrar com as funções nitrogenadas, que é o que está faltando. Então toda essa parte de identificação, nomenclatura que a gente estava aprendendo, acabou, tá? E aí, isso vai ser considerado algo necessário para a gente conseguir prosseguir nos nossos estudos de orgânica, porque a partir de agora, você saber identificar tem que ser algo básico, tem que ser algo mínimo ali, um pilar da orgânica, é a gente conseguir diferenciar compostos e principalmente nomear eles, tá? Então, o que se trata essas funções nitrogenadas? Se lá nas funções oxigenadas eram os compostos que tinham oxigênio, nas funções nitrogenadas a gente vai ter as funções que têm nitrogênio na nossa composição da estrutura. Então, se a gente observa um nitrogênio perdido ali no meio da nossa estrutura, a gente já vai saber que é uma função nitrogenada, tá? E aí, a gente já sabe, né, nessa altura do campeonato, que as estruturas orgânicas podem ser desenhadas de diferentes maneiras. A principal e a oficial, digamos assim, é a fórmula de zigue-zague, ou também conhecida como fórmula de traços, fórmula de bastão. E essa fórmula que a gente traz aqui, percebam que carbono e hidrogênio a gente já sabe que tem uma maneira específica da gente representar eles. Os carbonos vão ser pontas soltas e encontros de linhas, hidrogênios ligados a carbonos vão ser ocultados. E o que acontece com os outros elementos? Você simplesmente coloca a letra lá. Então, para você conseguir observar se tem nitrogênio na sua estrutura, é bem fácil, é só você procurar a letra N lá no meio. Tendo essa letra N, você vai julgar que existe uma função nitrogenada. Qual? Aí a gente vai fazer a investigação e eu vou mostrar para vocês algumas das principais funções nitrogenadas na nossa aula de hoje, tá? Dentro dessas funções nitrogenadas que a gente tem duas muito parecidas, que a gente vai aprender a diferenciar elas aqui, tá? A primeira delas é as aminas, e a próxima que eu vou falar são as amidas. O próprio nome já é muito confuso ali, né, para te ajudar a trocar, e você acha que uma é outra, enfim. Mas existe uma grande diferença, principalmente de características, propriedades, estrutura e principalmente nomenclatura, quando a gente está falando dessas duas, tá? As aminas, elas são derivados da amônia, tá? Que é o que? O NH3. O que seria esse NH3? Seria a nossa estrutura, tá? Onde é um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. À medida que você vai fazendo substituições nesses hidrogênios por radicais orgânicos, tá? Ou seja, carbonos, cadeias carbônicas, você vai tendo aminas. Então, se eu pego aqui e retiro um hidrogênio desse e substituo por um carbono ou algum radical, né? Radicais que tenham carbonos, a gente vai ter uma amina. Como é, por exemplo, aqui a amina primária, quando você faz apenas uma substituição desses hidrogênios que a amônia tem, você vai ter, né, obter uma amina primária, tá? Ou você também pode ir por outro olhar aqui. O nitrogênio está ligado a quantos carbonos? 1. Então é uma amina primária, só está ligado a um carbono. Se você for lá e substituir mais um hidrogênio aqui, você vai ter uma amina secundária. E aí, dessa maneira, agora você tem 2 radicais orgânicos ligados ao seu nitrogênio. Nesse caso, a amina secundária. E se você substituir todos os hidrogênios da sua amônia, você vai ter uma amina terciária com 3 radicais orgânicos no lugar de onde antes estavam os hidrogênios da amônia. Beleza? Outra coisa que a gente também não pode deixar de citar aqui é o fato de que as aminas também podem existir em ciclos, tá? Em cadeias fechadas. Então não é algo exclusivo das aminas, é uma função aberta, tá? Elas podem sim vir em funções, em estruturas fechadas, beleza? Como é o caso aqui da piridazina, piperazina e da porrilidina, tá? Pirrolidina, perdão. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio ele se liga a 2 carbonos, né? Esse daqui também, mas nada tira o fato de que se parece com uma amina, beleza? Tá em um ciclo fechado, tá em uma cadeia fechada, sim. Mas o que a gente tem? Eu tenho um nitrogênio onde eu tenho
ele ligado a dois radicais. Eu tenho ele ligado a duas estruturas ali que tem carbonos dos dois lados dele, ou seja, é uma amina, beleza? Cumpre o que a gente precisa para ter uma amina, beleza? Para a gente conseguir nomear essas aminas, existem algumas maneiras, tá? Porém, para vocês não ficarem aí cheios de maneiras e jeitos diferentes, eu vou ensinar somente um também para não confundir lá na frente, tá? Então, como é que funciona? Para a gente conseguir nomear aqui essas aminas, a gente tem duas possibilidades, tá? Você pode colocar o nome do radical e amina, beleza? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quantos carbonos a gente tem? Um carbono ligado à minha amina. Nesse caso, qual que seria o nome de um radical que só tem apenas um carbono? Seria metil. Metilamina ou metilamina, beleza? Outro jeito da gente nomear esse cara também seria prefixo, infixo e amina. E qual é a diferença entre esses dois nomes aqui? O primeiro, ele funciona melhor quando a gente tem aminas secundárias e terciárias. Funciona também para amina primária, igual a gente acabou de mostrar, tá? Ou seja, o primeiro jeito funciona para todas. Já o nosso segundo jeito ali, prefixo, infixo, amina, ele funciona um pouquinho melhor, tá? Ele funciona para todos também, mas ele funciona um pouquinho melhor quando a gente está trabalhando apenas a amina primária, tá? Porque é o nome mais fácil de você lembrar. Porque lembra lá que a gente já estudou que o prefixo fala quantidade de carbonos, o infixo fala se é simples, dupla ou tripla, e o sufixo fala a função? Então é mais fácil de você lembrar, já que isso é uma regra geral, entre aspas, né, da orgânica. Então é só você pensar, beleza, todas as outras funções é prefixo, infixo e só muda o final, nas aminas também, beleza? Só que aqui nesse caso funciona melhor para quando a gente tem uma amina primária. Existem duas maneiras, você vai escolher qual que é a melhor aí para você, tá? Recomendo a primeira, que é mais fácil. Então, alguns casos que a gente pode ter aqui é como quando a gente tem uma amina primária, a gente só tem um radical, então é muito fácil de você identificar ele. Metilamina. Pô, mas e quando você tem agora dois radicais, como é que você faz para nomear esses caras? É só você observar esses radicais. Aqui eu tenho dois. Esses dois radicais meus são de um carbono, ou seja, metil. Se eu tenho dois radicais, eu vou nomear tal qual um radical. Dimetil. Eu tenho dois, cada um tem um carbono, completo com amina no final. No caso aqui, quando a gente tem aminas terciárias, mesmo caso. Aqui a gente vai ter 3 metils novamente, então vai ficar trimetilamina. Beleza, mas e quando esses radicais forem diferentes? Aí a gente vai precisar entrar naquela regrinha de nomenclatura de radicais, que é aquele que tiver na ordem alfabética vai vir também na ordem da nomenclatura. Então, nesse caso, eu tenho dois radicais, eu tenho um radical que nesse caso é o metil e um radical que é o propil, ou seja, vou ali ver qual que vem primeiro na tabela periódica e fazer a minha nomenclatura correta. O M vem antes do P, então vai ficar metilpropilamina. Aqui outro caso, eu tenho um radical metil, um radical etil e um radical propil. Então, um vai ser ali com um carbono, outro com 2, outro com 3. Nesse caso, mesma regra, a gente coloca em ordem alfabética, vai ficar etilmetilpropilamina, tá? E aí volto a enfatizar para vocês, nomenclatura de aminas, ela é bem ampla, tá? Então, existem maneiras diferentes da gente nomear. Vocês perceberam que nenhuma delas eu usei a segunda, né? Por quê? Porque acredito eu que, assim, é bacana a gente ter várias munições, vários jeitos de você fazer a nomenclatura, sim. Mas, como a gente está vendo aqui nessa bateria de funções e tal, acho interessante a gente minimizar possibilidades para vocês terem também menos coisa para lembrar. Então, esse aqui seria um jeito mais recomendado, porque ele vai funcionar na grande maioria das vezes, beleza? Então, vai funcionar sempre. Outro exemplo aqui que eu vou colocar para vocês é das amidas, que eu já adiantei para vocês que é muito fácil de você confundir. E aí, para o pessoal que vai fazer vestibular da vida, se atentem a essas duas, tá? Porque o vestibular, ele sabe que confundir o cara ali na hora da prova é benéfico. Então,
Nesse caso, eles vão sempre trazer alguma pegadinha nesse sentido de funções que são parecidas, né? Nas funções oxigenadas acontece muito isso. Nesse caso aqui das nitrogenadas também, mas como não existem tantas funções nitrogenadas, a pegadinha aqui é mais fácil de você ficar atento a ela, que é amina e amida. Essas duas sempre vão cair ali como pegadinha, tá? E qual que é a grande diferença entre as duas? Nas aminas, a gente faz substituições dos hidrogênios da amônia. Então, a amônia tem lá os seus 3 hidrogênios, você vai substituindo um por um, você vai obtendo aminas diferentes. No caso das amidas, tá? Elas são aqui originadas a partir de uma reação química entre ácidos carboxílicos e as aminas. Ou seja, a amida é um derivado da amina. E aí, beleza. Como que a gente faz para ter uma certeza absoluta que não é uma amina, mas é uma amida? É só você observar os arredores novamente. Então aqui ela é muito parecida com uma amina, propositalmente, até porque ela é derivada dela. Mas ela carrega em si um grupo aqui, ó, que a gente chama de grupo acila, tá? Que na verdade nem é esse grupo todo aqui, ó. Esse grupo inteiro a gente chama de grupo acila e é um grupo derivado dos ácidos carboxílicos. Ou seja, essa parte das amidas vem dos ácidos carboxílicos e essa parte vem das aminas. A reação química a gente ainda não precisa aprender porque a gente vai ver depois. Mas essas amidas aqui, a principal característica dela é justamente ter essa carbonila. Então, se o meu nitrogênio está ligado a carbonilas, significa que eu tenho uma amida. Se o meu nitrogênio não está ligado a carbonilas, eu tenho uma amina. E aqui a gente vai ter a mesma classificação, né? Amida primária, secundária, terciária, tal qual as aminas. Porém, aqui a gente tem um detalhe que precisamos falar aqui, que é, dentro da orgânica existem algumas divergências, tá? Tanto em livros, artigos, estudiosos, cientistas. Então, em alguns conceitos, é normal a gente ter uma ambiguidade, ou seja, a amina secundária realmente é essa estrutura que eu estou colocando para vocês? Vão ter autores que vão falar que sim, vão ter autores que vão falar que não, tá? Então, nesse caso aqui das amidas, a gente precisa ter um certo cuidado quando está falando de classificação de amidas. Por isso que é muito difícil de cair, por exemplo, né, em vestibulares, classificação de amidas, porque eles sabem que vai existir ali um confronto de ideias, né? Alguns vão falar que é, outros vão falar que não, e por aí vai. Então, no meu entendimento, no que eu considero certo das minhas fontes, a gente considera uma amina secundária quando você observa 2 grupos acilas aqui. E aí, dessa maneira, a gente tem uma amida secundária. Aqui, nesse caso, a gente tem 3 grupos acilas, derivados ali do nosso ácido carboxílico. Logo, a gente vai ter aí uma amida terciária, tá? E aí, aqui do lado, vocês estão vendo esse desenho, que pode ser um pouco confuso ainda para vocês, mas o que a gente tem ali é basicamente aminoácidos, tá? Nesses aminoácidos, a gente tem um grupo amina e aqui a gente tem um grupo de ácido carboxílico. Show? Então, aqueles aminoácidos que a gente aprende lá em biologia são justamente esses desenhos ali, beleza? E o que acontece? A gente aprende que esses aminoácidos, eles conseguem fazer aquelas ligações, né? Eles conseguem ir se agrupando através de ligações peptídicas, tá? E o que são essas ligações peptídicas? As ligações peptídicas nada mais são do que amidas, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, o que vai acontecer com esses 2 grupos? Aqui a gente tem o OH, que seria do nosso ácido carboxílico, e ele vai chegar aqui e fazer uma reação química com o hidrogênio lá da outra amina, de outro aminoácido. E quando isso acontece, a gente tem a formação de uma ligação peptídica. E a ligação peptídica é uma amida, beleza? Então, as proteínas que a gente aprende lá e tal, elas também são feitas desses compostos que a gente está vendo aqui agora, beleza? Então,
Para vocês não esquecerem, porque isso também é tema de prova, tá? Aminoácidos, a gente tem o grupo amina e o grupo de ácido carboxílico. Na proteína em si, quando você já tem as ligações peptídicas feitas ali, esse agrupamento de aminoácidos, esse aminoácido ele faz uma reação entre um ácido carboxílico de um e a amina de outro e forma uma amida, que é justamente a ligação peptídica aqui nesse caso. Show? Então, para a gente fazer a nomenclatura das amidas, também vai seguir o mesmo padrão que eu falei para vocês. Porém, tá? Aqui não tem mais aquela questão de você escolher entre um ou outro. Por quê? Na questão das nomenclaturas das amidas, você vai ter que diferenciar elas entre amidas primárias, secundárias e terciárias, tá? Uma amida primária, vocês estão percebendo aqui que ela está já no final da nossa cadeia? Ela já está aqui na ponta, digamos assim, nas extremidades? Diferentemente das amidas secundárias, aqui o nosso nitrogênio ele está entre carbonos, ou seja, o nitrogênio nesse caso é um heteroátomo. Para você nomear amidas primárias, que é assim a grande maioria que vão estar caindo aí no seu vestibular, na sua prova, é fácil. Prefixo, infixo, amida. E aí você coloca lá, né, aonde está a sua amida, enfim. E aí acabou a sua nomenclatura, tudo certo. Agora, se você tiver essa sua amida secundária ou terciária, você precisa nomear de uma maneira diferente. Como? Você vai colocar o N, tá? Para cada radical que está ligado ao seu nitrogênio. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter um grupo que a gente vai pegar para nomear ele, certo? E um outro grupo que vai ser um radical. Nesse caso aqui eu tenho dois radicais, mas um deles a gente vai ter como cadeia principal aqui, ó, prefixo, infixo, amida. Aquele que for a cadeia principal você nomeia normalmente, prefixo, infixo, amida. Aquilo que for o radical, você tem que colocar N e nomear esse radical. Como? Colocando ali a quantidade de átomos, nomeando o radical mesmo, igual a gente já aprendeu, colocar il e ila no final. Então, nesse caso, se a gente considerasse que é esse carbono aqui, né, essa parte da amida, o nosso radical, a gente teria apenas um radical. Então, ficaria N, e aí você ia nomear ele aqui. Nesse caso aqui da amida terciária, vocês concordam comigo que a gente teria uma cadeia principal e dois radicais? Como é que a gente faria para nomear esse cara? Como a gente tem dois radicais, a gente precisa colocar dois N's, tá? Justamente para indicar que a gente tem esses dois radicais, e esses dois radicais estão ligados a que átomo da nossa cadeia? Ao nitrogênio. Então você coloca um N maiúsculo, né? N, N, e aí você começa a nomenclatura desses dois radicais. Beleza? O segundo jeito ele é um pouco mais difícil de cair, porque ele é um pouco mais difícil, tá? Mas os dois jeitos são maneiras que a IUPAC vai te cobrar lá de você fazer a nomenclatura. Show? Então, nesse caso aqui, das nossas questões que eu coloquei ali pra gente, das funções, das estruturas, na verdade, mesma coisa. Aqui nesse caso, a nossa amida, ela tá lá no finalzinho da estrutura. Então, depois do nosso nitrogênio, não tem mais nada. Então, é fácil de nomear, porque é uma amida primária. Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria pentanamida, né? Então, aqui ia ficar o prefixo que é pente, 5 carbonos, an, ligações simples, amida no final. Agora, quando o nosso nitrogênio ele é um heteroátomo, certo? E aqui a gente já começa a ver uma divergência daquilo que eu falei para vocês, né? Amida primária, secundária e terciária. Qual que é o conceito certo de amida primária, secundária e terciária? Para alguns autores, e eu também acredito que é essa. Agora, para outros vai dizer que essa amida primária, secundária e terciária ela tem outros arranjos, como nesse caso aqui. Para esses autores, né, isso daqui seria uma amida secundária, a gente teria essa nomenclatura, que ficaria como? Como o nosso nitrogênio é um heteroátomo, ele está dividindo a nossa estrutura em duas. Então, para cá eu tenho algo, para o outro lado eu também tenho. Como que a gente vai nomear isso daqui? A gente vai pegar a parte que tem o grupo acila, show, que seria a nossa cadeia principal, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, é but. Coloco an, porque todo mundo faz ligação simples, termino com amida. Mas falta a gente nomear esse radical que ficou para fora. Que radical é esse? Metil. Então, nesse caso, a gente vai colocar o quê? N. N-metilbutanamida, tá?
Aqui no nosso outro caso vai ser a mesma coisa. Aqui a gente vai ter 2 radicais e a nossa cadeia principal. Nossa cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos, prop, todas ligações simples, propan, termina com amida. Os meus 2 radicais estão aqui para fora. Um radical é metil e o outro radical é etil. Qual que vai vir primeiro? Aquele por ordem alfabética. Então o etil vem primeiro. Nesse caso, né, ainda está faltando outro N aqui que ele esqueceu de colocar. Vai ficar N, N, porque a gente tem 2 radicais, né? Etilmetilpropanamida, tá? E aí a gente encerraria a nomenclatura dessa estrutura, tá? Então aqui vocês estão vendo que muita coisa está se misturando, nomenclatura de radicais, localização e tal, mas vocês estão vendo que é uma escadinha, né? Orgânica, você tem que começar lá do zero e vir aprendendo. Se você não se empenha lá desde o zero, se você não está entendendo desde o zero, quando chegar lá na frente vai ficar complicado, porque muita coisa já é meio que implícito, você já tem que saber, tá? Então, nomenclatura das amidas, tranquilo. Essas duas são as mais problemáticas, digamos assim, por isso que a gente dá uma ênfase quando a gente trabalha em cima delas, tá? As outras duas funções que a gente tem são bem fáceis da gente identificar, que são os nitrocompostos e as nitrilas. Os nitrocompostos são aqueles que você possui o grupo NO na sua estrutura, ou seja, bateu o olho lá na sua estrutura e viu que você tem esse grupo NO2, né, para ser mais exato, você vai ter um nitrocomposto, tá? E como qualquer outro elemento diferente de carbono e hidrogênio é bem fácil de você observar na estrutura, né? Até quando ela é de bastão, de zigue-zague, é fácil de você saber se é um nitrocomposto ou não. A nomenclatura dele também é bem de boa. É só você colocar nitro e aí você colocar a localização de onde está esse grupo nitro, prefixo, infixo e finaliza com um O. Como por exemplo aqui, ó, 2-nitropropano. Eu tenho 3 carbonos, prop, todos ligados por ligação simples, an, termino com O. Onde que está esse meu grupo nitro? Está no meu carbono 2, 2-nitropropano. Beleza. Mesma coisa aqui, onde o nosso grupo nitro está ligado a um anel benzênico. Então, benzeno é o nome da nossa cadeia principal e o nosso nitro ali está ligado a essa cadeia principal. Então, vai ficar nitro-benzeno. Aqui, basicamente, esse nitro você escreve como se ele fosse um radical mesmo, né? Então, você começa ali nomeando ele, onde ele está, e você termina com a nomenclatura de cadeia principal. Prefixo, infixo, sufixo. Nesse caso, o sufixo vai ser O, tá? Porque a gente está nomeando, entre aspas, uma cadeia principal de carbonos e hidrogênios. Então, nitrocomposto é apenas isso daqui. Outro que a gente tem também para a gente finalizar são as nitrilas, que também são bem fáceis da gente identificar. Por quê? Porque elas têm esse carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio. E de onde que vem esse carbono fazendo tripla com o nitrogênio? Isso daqui é derivado do nosso gás cianídrico, tá? Ou ácido cianídrico, que é o HCN. Como que é a estrutura desse HCN? É um hidrogênio que faz aqui uma ligação simples com o carbono e esse carbono faz uma tripla com o nitrogênio. Quando você substituir esse hidrogênio por algum radical orgânico, carbonos ali, você vai ter uma nitrila sendo formada, tá? Então, nesse caso, para a gente conseguir identificar, basta você ver se tem essa tripla ligação no seu carbono. Na nomenclatura, existem duas maneiras. Existe a primeira da IUPAC e o nome usual, tá? O que é esse nome usual? É igual quando a gente estava estudando ácidos carboxílicos e eu falei para vocês do ácido fórmico. Ácido fórmico, mas como é que a gente chega na nomenclatura fórmico? De onde que vem esse nome? Não tem nada a ver com o nome da IUPAC, tem a ver da origem do ácido. Então, acaba que na orgânica tem esses nomes usuais que a gente também precisa aprender, porque são os nomes ali que a gente utiliza e tal. Mas, segundo a IUPAC, a gente também precisa utilizar o nome certinho, né? E as provas vão utilizar, obviamente, a nomenclatura IUPAC. As nomenclaturas usuais também caem, mas em outros contextos, tá? Em outros tipos de questões. Aqui, para a gente fazer a nomenclatura das nitrilas, basta você colocar prefixo, infixo e nitrila no final, beleza? Então é só você juntar as pecinhas, sufixo você substitui lá por nitrila e acabou. Outro que a gente vai ter é o nosso nome usual, onde você vai colocar cianeto de radical ila, ou seja, quando você está fazendo essa nomeação, o que você está pensando aqui?
você está nomeando o nome desse grupo, C tripla com nitrogênio, cianeto, tá? Isso aqui vai ser o nosso ânion cianeto. E você vai nomear qualquer outro carbono ou radical que venha a se ligar com esse seu grupo cianeto. Por isso, cianeto de radical mais ila, tá? Então, só você fazer essa nomenclatura que você chega no nome certinho lá. Como, por exemplo, aqui a gente tem 2 carbonos, então o prefixo seria et. Aqui eles fazem ligação como? Ligação simples, né? Então vai ficar etan. Então aqui falta só a gente finalizar etanonitrila, tá? E vocês percebam que ele adicionou um O aqui, né? Porque ele está considerando que a nossa cadeia é um hidrocarboneto ligado ali a um grupo chamado nitrila. Então ficaria etanonitrila, tá? Mas a gente também poderia colocar ali simplesmente etanitrila, que também estaria correto segundo a IUPAC, beleza? Agora, quando a gente está pegando aqui esse nome usual, a gente vai colocar cianeto de mais o radical, finaliza com ila. Então, aqui nesse caso, eu tenho o meu CN, que é o meu carbono, fazendo tripla com nitrogênio, e isso se chama cianeto, esse ânion se chama cianeto, e aí você vai colocar, né, qual que seria a nomenclatura desse caso, né, que ficaria como cianeto de, e aí nesse caso, qual que é o nome desse radical aqui? Ah, é um anel benzênico. Qual que é o nome desse radical de anel benzênico? Fenil. Então vai ficar fenila, né? E sempre para a gente lembrar, ó, quando o seu anel benzênico está ligado diretamente na cadeia principal, o nome é fenil. Quando o seu anel benzênico está ligado a um carbono e esse carbono ligado à cadeia principal, o nome é benzil. Então aqui seria cianeto de fenila. Ou se a gente fosse nomear segundo a IUPAC, o nome desse grupo é benzeno, benzeno-nitrila. Beleza? Aqui mesma coisa, 2 carbonozinhos, vai ficar cianeto de met, porque tem 2 carbonos, e ila no final, porque se trata de uma nitrila. Então, essas 4 funções que a gente trabalhou aqui encerram toda essa parte de funções, tá? E a partir de agora, nomenclatura, identificação da função e tal, são coisas mínimas da orgânica. É muita coisa? É difícil? Sim, mas vocês vão ver que a orgânica vai exigir a todo momento de vocês identificar e fazer nomenclatura. Saber qual que é, se é uma amina, se é uma amida, se é um álcool, se é um ácido carboxílico, porque a química orgânica ela é baseada em você saber o que você está reagindo, saber analisar estruturas e principalmente dentro disso você vai precisar, querendo ou não, identificar as funções. Então depois de um tempo você vai acabar até mesmo por repetição lembrar todas essas funções aqui, porque tudo vai exigir você saber identificar. Então qualquer questão que você for fazer, você vai ter que voltar lá atrás e ver. Pô, acho que isso daqui é um álcool. Aí você volta lá para onde você está no seu estudo de orgânica e continua a sua questão. Ah, não sei se é uma amina ou uma amida. Você vem, volta aqui, revisa novamente. Porque a química orgânica, ela é fechadinha, tá? Ela é muito cíclica. Você sempre vai pegar um conteúdo lá da primeira aula de orgânica e usar na última, tá? Então, não se preocupem, muitas funções orgânicas e tal, pra gente lembrar muito nome e tal. Mas vocês vão ver que já isso daqui vai ser automático, tá? E as outras propriedades que a gente estuda dentro de orgânica, outros conteúdos, eles vão exigir isso de vocês. Então, a todo momento, vocês vão ter que revisar funções de novo, tá? Então, a gente vai ficar por aqui e falou, gente!